Ter a sua gestação classificada como uma gestação de alto risco é assustador, né? Mas hoje eu vou te explicar exatamente o que significa ter uma gestação de alto risco e o que muda para você e para o seu bebê nesses casos. Eu sou a doutora Alice, há 10 anos eu cuido de mulheres gestando e parindo e é por isso que eu criei esse canal no YouTube, para ensinar para você informações de fonte segura, confiável e atualizada, para que você viva essa fase da sua vida com mais tranquilidade e segurança. Vambora, que eu vou te ensinar. Gestação de alto risco é aquela gravidez em que a vida ou a saúde da mãe, do feto ou do recém-nascido está sob maior risco do que a da população de um modo geral. 10% das gestações são classificadas como uma gestação de alto risco. E é muito importante que a sua gestação já seja classificada no início do pré-natal, como alto risco ou como risco habitual. É assim que a gente chama as gestações normais. Gestação de risco habitual. Se enquadram em pré-natal de alto risco 3 situações básicas. Aquelas mulheres que já têm uma doença crônica de base desde antes de engravidar. Por exemplo, pressão alta, diabetes, asma grave, uma doença do coração. Segundo caso, são aquelas mulheres que já tiveram uma gestação anterior classificada como alto risco. Por exemplo, uma mulher que teve uma pré-eclâmpsia grave na primeira gestação. Então, na segunda, toda a equipe tem que estar mais atenta em relação a esse pré-natal e é por isso que ela é estratificada como alto risco. Terceira situação são mulheres que desenvolvem condições na gestação atual que a colocam como uma gestação de alto risco. Essas condições seriam, por exemplo, uma gestação múltipla. Gestação de gêmeos é considerada uma gestação de alto risco. Um diabetes gestacional que aparece nessa gestação, uma pressão que passa de 14/9, uma síndrome hipertensiva gestacional, doenças infecciosas que podem aparecer, rubéola, toxoplasmose, zika vírus, doenças fetais, malformações fetais. Se o bebê tem algum tipo de malformação, ele também precisa ser acompanhado de uma maneira mais detalhada. Essa gravidez vai ser classificada como de alto risco. Alterações no líquido amniótico, alterações do crescimento do bebê, principalmente restrição de crescimento. Então, são essas 3 situações que podem acabar colocando você classificada como uma gestante de alto risco. Lá no meu curso Eu Te Ensino, eu tenho aulas detalhadas sobre cada um desses casos. Aulas sobre diabetes, aulas sobre síndromes hipertensivas, sobre restrição de crescimento, sobre alterações do líquido amniótico. Então, lá você vai poder aprender com mais detalhes sobre esses assuntos pontuais. Se você quiser ser minha aluna, aqui na descrição do vídeo tem o link e você pode ingressar para o Eu Te Ensino. Nem toda gestação de alto risco vai acabar num parto prematuro. Nem toda gestação de alto risco demanda repouso absoluto. Na verdade, praticamente nenhuma gestação demanda repouso absoluto, tá? Guarde isso na sua memória. Praticamente nenhuma gestação de alto risco demanda que você deixe a sua vida, que você pare de cuidar do seu filho mais velho, que você abandone seu trabalho. Gestação de alto risco faz mudar para você a sua assistência, basicamente. Então, quem é classificado como uma gestante de alto risco não vai fazer pré-natal com o médico da família ou com uma enfermeira. Precisa de um obstetra capacitado para lidar com esses assuntos mais delicados. Talvez precise de outros médicos especialistas, endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, hematologista, reumatologista, neurologista. Então pode ser que a equipe de cuidados precise ser ampliada para que você seja realmente bem conduzida. Você provavelmente vai fazer mais exames de sangue, mais exames laboratoriais outros, mais exames ultrassonográficos, talvez exames da sua própria saúde, do seu próprio coração, por exemplo, em caso de ter uma insuficiência cardíaca ou uma pressão alta de difícil controle. Você vai ter mais consultas de pré-natal. O intervalo das consultas possivelmente vai ser diminuído, principalmente no 3º trimestre. E o local do nascimento do bebê, o local do parto também vai ser escolhido com mais cuidado. Porque muitas vezes o bebê pode precisar de um suporte, talvez até de uma UTI neonatal. Talvez por prematuridade, talvez por alguma outra questão, por exemplo, uma má formação. Talvez a mãe precise também ser atendida num maior centro, porque talvez ela vai precisar de uma assistência
mais complexa, de uma complexidade hospitalar maior. Então, se a sua gestação for classificada como alto risco, você não precisa se apavorar. Você precisa entender qual é o seu fator de alto risco. Lembrando que fatores de alto risco podem se somar, tá? Então, se você é hipertensa, é diabética, é obesa, é mais importante, demanda mais atenção do que se você é apenas uma gestante hipertensa. Os fatores são somatórios. Então, descobrindo que a gestação é de alto risco, você vai ser encaminhada para uma equipe assistencial de competência para que você tenha um melhor suporte, tanto durante a gestação quanto para o momento do parto. Seguindo as recomendações da sua equipe, usando talvez algum medicamento que seja indicado para você, fazendo as consultas de pré-natal com rigor, tudo vai se encaminhar bem. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.